Olá pessoal, bem-vindos ao módulo de Políticas Públicas. Eu sou Rosana Bulhosa, professora aqui da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e gostaria de apresentar a vocês muito rapidamente, então eu queria apresentar só brevemente a primeira parte desse módulo que diz respeito às políticas públicas e os seus instrumentos. Então, monitores, eu acho que o que é mais importante é vocês entenderem que há muitos modos de entender, de estudar políticas públicas. E políticas públicas, mesmo sendo uma noção muito utilizada hoje em dia, está na boca de todo mundo, a gente fala o tempo todo disso, a gente termina tendo muito pouco tempo para entender de fato o que são políticas públicas e o que elas e como a compreensão delas pode direcionar, pode modelar o nosso comportamento como ator em um processo de políticas públicas. Portanto, é muito importante que vocês entendam essa polissemia, entendam que é possível estudar de diferentes formas e que eu apresentei aí nesse texto para vocês, que vocês certamente já leram, apenas duas das muitas escolas, das muitas formas que temos de estudar políticas públicas. Uma que a gente chama de análise racional das políticas públicas e a outra que a gente chama de policy inquiry, para dar o exemplo de dois extremos para se pensar. A análise racional imagina que políticas públicas é tudo aquilo que o governo faz, ou seja, é o governo em ação, quase como um gerúndio, ele é o governo em movimento, é o governo executando, e portanto se trata muito mais do poder executivo, de consequência, executando decisões tomadas no nível da política, uma política que é, digamos, o objeto principal da ciência política e não da disciplina de políticas públicas. Uma disciplina que, na verdade, é um campo multidisciplinar, porque para a gente estudar políticas públicas a gente precisa entender um pouquinho de economia, de geografia, de história, de estatística, não é isso, de ciência política também, naturalmente. Então, é um campo que pega um pouquinho tudo, sim. E voltando às escolas, a outra escola já é uma escola que entende que políticas públicas não é só aquilo que o governo faz, mas o políticas públicas é muito mais um construto para analisar processos, para analisar fenômenos sociais nos quais diferentes grupos sociais, incluindo o governo, se manifestam, se mobilizam para tratar, para governar, para minimizar, para, quem sabe, até esperemos, eliminar ou resolver completamente problemas considerados de pública relevância. Então, entender políticas públicas de um lado ou entender do outro significa dizer que a gente vai entender a centralidade do governo, a gente vai entender um processo como fundamentalmente estadocêntrico, ou a gente vai, do outro lado, entender como um processo fundamentalmente sociocêntrico. Claro que a gente não pode dizer que os instrumentos de políticas públicas são da análise racional ou são da policy inquiry. O que nós podemos dizer é que nós, analistas, nós, atores de políticas públicas, temos uma compreensão ou nos filiamos com uma maior, como é que eu posso dizer, um maior conforto, assumindo que políticas públicas é uma coisa ou assumindo que políticas públicas é uma outra coisa. Só para lembrar, eu acho que vale bastante a pena reforçar, se alguém perguntar para vocês, mas por que então todo mundo está errado, que todo mundo fala que políticas públicas é o que o governo faz? Você diz, não. O que acontece é que a tradição de estudos no Brasil é uma tradição que chega pela escola, pelas escolas de administração, e por isso o nosso viés é muito mais gerencialista. Então há um predomínio da escola da RPP na compreensão de políticas públicas. Por isso que a gente diz, políticas públicas que o governo faz, está faltando políticas públicas e tal, e tal, e tal, e tal. Se a gente chegasse, por exemplo, aqui na França, que o estudo das políticas públicas chega pelas escolas de sociologia, já seria completamente diferente. Ou se a gente chegasse na Itália, que também seria bastante diferente, porque ali a gente falaria das escolas de planejamento, das escolas de economia. Então é importante a gente entender esse contexto para a gente mostrar para os nossos gestores, para os nossos alunos da educação à distância, o quão importante é a gente entender o que são políticas públicas dos dois lados, ou o que é esse conceito polissêmico, para a gente conseguir perceber melhor a nossa apropriação como gestor, para a gente conseguir entender a posição do outro, inclusive para entender o gestor que está na cadeira ao lado, porque, de repente, esse gestor ele pode
compartilhar de valores, de visões diferentes. E também não há nenhuma visão ou valor que esteja errado, porque ambos, claro, estão fortemente vinculados à nossa compreensão do que é Estado, à nossa compreensão do que é sociedade e à nossa compreensão da relação entre os dois. O mesmo se dá para instrumento de políticas públicas, que depende, claro, do meu conceito, do nosso conceito de políticas públicas. Para análise racional, um instrumento de política pública, a gente quase que nem fala a palavra instrumento, a gente vai diretamente, elimina instrumento e fala diretamente políticas públicas, por exemplo, dizendo que o Plano Municipal de Cultura é uma política pública, ou dizendo que o Bolsa Família, que é bastante conhecido, é uma política pública. No caso da Policy Inquire, no caso da outra visão mais processual, né, que acolhe essa multiatorialidade dos processos de políticas públicas, aí a gente já vai usar bastante a expressão instrumento para dizer, olha, instrumento, isso aqui é um instrumento, e como este instrumento, há outros instrumentos concomitantes, há outros instrumentos que não são concomitantes, há outros instrumentos que também tentaram tratar este mesmo problema lá atrás, e assim por diante. Então é bastante útil a gente entender isso, não é por acaso que muitos autores têm se debruçado para tentar entender e classificar os instrumentos de políticas públicas, como é o caso de Lowe, que a gente mostra aí no texto, que divide os instrumentos segundo os critérios de distribuição, redistribuição, regulação ou constituição. E vocês vão ver que os planos nacionais os planos municipais de cultura, bem como o nacional, são instrumentos que a gente pode dizer que são instrumentos de regulação, porque tenta, inclusive, estimular determinados comportamentos em alguns atores considerados de pública relevância. Então, dê uma olhadinha nisso tudo. Se tiver alguma dúvida, vamos ver, conversar com Luana, com Lia, que é coordenadora do módulo, como é que a gente consegue aprofundar questões que vocês considerem necessárias.